Atos capítulo 2, versículo 42. Amém? Diz assim a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quero que você abra agora lá no capítulo 4, versículo 32, 4:32. Depois a gente volta lá no 2:42. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém, amados? O que havia de diferente na vida deste povo? Veja que era uma igreja que estava feliz, suprida, porque não havia necessitado entre eles. Uma igreja que avançava em poder, em oração, em crescimento. O que havia de diferente nessa igreja? A igreja de Atos é a igreja primitiva, primeira. É o modelo que Cristo deixou. Jesus estabeleceu a igreja dele ali, ela começou ali. Aqui iniciou a igreja. De uma forma diferente. Veja que muitas vezes a igreja atual se perde porque ela deixa o princípio na qual Jesus Cristo estabeleceu. E aí começa a se fazer do seu jeito, da sua maneira. Ah, mas isso não é tão importante, aquilo não é tão importante. Ah, isso não é assim tão radical. Mas eles não. Eles levaram muito a sério. Diga assim comigo, a vida com Deus é muito séria. Não pode se levar de qualquer jeito, porque não dá certo. Se você quer ter resultados na sua vida, não adianta levar de qualquer jeito. Ah, mas Deus vai me abençoar. Vai. Lógico, Deus te ama muito. Só que eu sei que você não quer viver resquícios de bênção. Você não quer viver de pequenas manifestações. Você quer viver uma chuva abundante de Deus, não é verdade, irmãos? Se Deus nos deu do seu espírito, nos deu do seu melhor, para nós vivermos aqui neste mundo, nós não podemos viver migalhas, pouco. Sendo, mas não sendo. Mas é igreja, mas e aí? Quais são as experiências?
Porque o que realmente conta na vida de cada um de nós é o manifestar de Deus. Jesus um dia, ao ensinar os apóstolos, havia dúvida. Ele disse, mas Senhor, mas o que é o que não é? Ele disse assim, olha, é simples, não olha a aparência não, olha os frutos. Porque pelos frutos os conhecereis. Então são os frutos, a transformação, o realizar de Deus, que verdadeiramente nos habilitam, nos mostram, nos fazem verdadeiramente dizer, eu sou um cristão. E qual é o segredo disso? É manter, diga comigo assim, manter a minha vida naquilo que Jesus Cristo deixou. Eu não posso desviar, a Bíblia diz, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não te estribes no teu próprio entendimento. Porque julgamos não ser tão importante. Porque julgamos que nós temos uma sabedoria tão elevada, podemos agir do nosso jeito. Porque, na verdade, Saulo falava agora há pouco, o que é que Salomão pediu? Sabedoria. Salomão não pediu conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, até demais, mas conhecimento não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é sabedoria. E a definição abençoada que eu tenho no meu coração é a que o bispo Darcio diz: sabedoria é você saber colocar em prática o pouco que você sabe. Você até não precisa conhecer a Bíblia inteira, mas o pouco que você começar a receber dela no teu coração, ponha em prática. Deixa ela ser real, meu amado irmão. Porque aí você vai ver a transformação, senão vira letra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Cristo ensinou a igreja a ser igreja. Vocês não vão viver de nome, vocês não vão viver como vivia lá o povo no passado, cheio de regrinhas e tal, e faz assim, mas não tinha resultado. Jesus dizia, vocês são como os sepulcros caiados. Por fora está muito bonito, mas não tem vida por dentro. Manter a nossa vida nos princípios de Deus nos faz ter sucesso e vitória na nossa vida. Sem comunhão, sem andar em unidade com a igreja. Mas tem muitas pessoas diferentes. Mas é aí que verdadeiramente se manifesta o amor de Deus. Quando nós temos a oportunidade de conviver com os diferentes, é aí que nós crescemos. Pessoas fossem tudo igual, ia ser muito chato. Legal é que eu sou de um jeito, o Saulo é de outro jeito, o Gustavo é de outro jeito, cada um é de um jeito, o Jair é de outro jeito. E aí nesta unidade, quando nós nos reunimos, Deus traz o crescimento. Para se fazer um bolo, só farinha não basta, só farinha não faz um bolo. Mas pega lá o óleo, que é totalmente diferente, é ou não é, irmãos? A água, que nem mistura com o óleo, olha. A água, quando encontra o óleo, elas nem misturam. Fica difícil. Aí, joga-se lá um ovo, fermento. Quando mistura, vira uma massa. Né, Marcela? A Marcela sabe muito bem isso. E é uma delícia, os bolos dela é uma benção. Vira uma massa. E aquela massa, até a massa é gostosa de comer. Mas quando vai lá, põe no forno, vira um bolo, é maravilhoso. Mas vocês chegam em casa e dizem assim, eu vou comer farinha hoje. Alguém faz isso? Branca, né? Não. Se for a outra de mandioca, até come. Vou beber óleo. Não vai. E o ovo? Não faz. Mas quando mistura tudo, fica ou não fica bom, irmãos? É a igreja. Porque quando nós estamos aqui, irmãos, misturados assim, é maravilhoso. É tremendo. Era assim que vivia essa igreja. E eles perseveravam em viver assim, não cansava. Não ficava assim olhando os defeitos de um do outro. Porque aquele daquele jeito, o irmão olhou assim, não. Eles viviam o prazer do valor da comunhão. De saber que o que mais vale, o que para Deus é mais importante, é nós sabermos conviver com as nossas diferenças e deixar o amor de Deus fluir aqui no nosso meio, irmãos. Como é que eu posso falar de amor e viver amor sem estar em comunhão? Tem jeito? Sim ou não, irmãos? Não tem.
Porque eu vou viver o amor. Falar do amor é fácil, eu posso falar, posso filosofar do amor, mas para viver o amor, eu preciso estar junto da minha família, eu preciso estar junto dos meus irmãos, é assim. Não tem outra maneira. Ah, mas eu me amo. Muito aquele que se ama, só ele se torna egoísta, ele não sabe o que é amor verdadeiro. Porque o amor, ele exige uma atitude para com o próximo. Porque ele tudo sofre por alguém, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor verdadeiro que está no nosso coração. Eles viviam esse amor por quê? Porque eles perseveravam, unânimes, todos os dias. Olha, já imaginou, irmãos? Nós vivemos aí no congresso 3 dias, é ou não é bom? É maravilhoso, não é? É tremendo. Você fala, vamos ficar uma semana? Glória a Deus, Deus vai abençoar, e os irmãos nós vamos estar uma semana juntos. Já pensou que benção, meu irmão? Aí ele não vai querer ir embora mais. É tremendo. Mas eles faziam isso todos os dias. Todos os dias. Por isso que havia um mover grandioso de Deus. Agora eu fico imaginando, como é que o irmão consegue ficar uma semana sem ir na igreja? Se eles perseveravam todos os dias, como é que eu consigo viver sem meu irmão uma semana? 2, tem gente que passa um mês. Como? E aí, as dificuldades vêm, lógico. Por quê? Porque quando eu estou misturado nessa massa aqui, meu irmão, há uma proteção, porque a promessa de Deus é proteger a sua igreja. As portas do inferno não prevalecem sobre a minha igreja. Quando eu estou misturado aqui junto dos irmãos, às vezes eu estou em luta, por exemplo. E eu não estou conseguindo orar. Mas a igreja não para de orar. Os irmãos continuam a interceder e eu sou abençoado por esta oração. Pastor, mas eu não estou com vontade de ir na igreja. Ah, meu irmão, mas quem te disse que tudo é por vontade? Você vai trabalhar sem vontade? Não é verdade? Tem dia que você não quer ir trabalhar. Tem dia que você nem está bem para trabalhar, está com uma doença, alguma coisa, um resfriado, aquela moleza no corpo, mas você sabe, não, eu preciso sustentar a minha casa, eu preciso dar o melhor para os meus filhos. Aí você vai, trabalha, você não falta, você persevera. E será que o trabalho tem mais valor do que a presença de Deus, meus irmãos? Será que a tua dependência, a minha dependência vem do nosso trabalho ou vem de Deus? Se nós queremos que as coisas vão bem na nossa vida, nós temos que valorizar aquilo que Deus valoriza. Não é por sentir, não cai nesse engano, porque o sentimento do homem é enganoso. Ah, eu quero sentir. Não, meu irmão, muitas vezes você não sente, mas o teu espírito está sendo alimentado. Quando você come todos os dias lá na sua casa arroz, feijão, carne. Arroz, feijão e carne. Você acostuma, não acostuma? Mas quando você vai no restaurante e come picanha, é diferente, não é? Você sente, né? Você sente eu comi diferente, gostoso. O Gustavo foi para São Paulo, ficou só falando, não está aqui. Que ele comeu de maravilhoso, é bom, é muito bom. Mas quem é que te sustenta, meu irmão? O arroz, feijão e a carninha todo dia, não é verdade? Tem dia que dá até saudade, quando você come muita coisa diferente no Natal, fala, nossa, eu quero comer só uma comidinha simples. Eu sou assim, tem alguém que é assim? Não é? Porque é ela que te sustenta, é ela que te sustenta. É o arroz, feijão e a carninha todo dia, meu irmão. Você faz isso com seus filhos, é o que sustenta. E por que quer ficar sentindo? Ah, eu quero sentir, eu quero, não. Eu preciso, diga assim comigo, eu preciso entender que o meu espírito precisa ser alimentado. Não fica fraco, meu irmão, fica fraco. Fica fraco. Não tem forças para ir, para continuar, porque a palavra de Deus é alimento. E o que é que diz lá em Efésios? Ele diz assim que o Espírito Santo ele é derramado sobre nós quando nós falamos entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais. Então é diferente.
Orar na minha casa é uma benção, mas quando eu oro em comunhão com os meus irmãos, há um poder de Deus tremendo. É diferente. Eu tenho que entender o valor que Deus põe nisso. E que Deus derrama algo especial sobre a minha vida. Ele quebra as cadeias, Ele abre as portas. Ele vem com poder na minha vida, no meu coração, quando eu estou em comunhão. Por isso eles perseveravam, unânimes. O que é que eles faziam nessa perseverança? 4 coisas, guarde isso, importantes. Se faltar uma delas na sua vida, presta atenção, é 1/4 que está faltando. Se faltar metade, é pouco ou é muito, meu irmão? É muito, para mim é muito. 1/4 já é muito. Metade, então, ó. Então, o que é que eles perseveravam? Diga comigo assim, na doutrina, nas orações, do partir do pão e na comunhão. Então, glória a Deus, eu venho na igreja, eu ouço a palavra, eu oro, glória a Deus, é uma benção, não é, irmão? Mas você fez só metade. Olha o quanto Deus valoriza a comunhão, e o partir do pão é a outra metade. Então, se eu vier aqui, ouvir a palavra e orar e for embora para minha casa, eu fui só com metade. E Deus está com um banquete. Tem preço, irmãos? É cobrado isso, sim ou não? Não, Deus tem um banquete e diz, ó, de graça, pode comer. Eu dou do meu alimento para vocês, valorizem isso. Quando nós valorizamos isso, Deus se alegra, a alegria de Deus é a nossa força, meu irmão. Quando Deus se alegra com aquilo que nós estamos fazendo, Ele derrama sobre nós, meu irmão, é tremendo isso. Ele derrama sobre nós do melhor que Ele tem sobre a nossa vida. Por isso que o inimigo tenta paralisar isso, colocar barreiras. Ah, mas na igreja eu convivo com aquele, é aquele outro ali. Não, o inimigo quer pôr barreiras para impedir o melhor de Deus de chegar na nossa vida. Por isso que é necessário colocar o diabo para fora, meu irmão. Aquilo que nos impede de viver, praticar o que Jesus Cristo nos ensinou, como igreja primitiva, é o inimigo. Porque é ele que semeia o joio no meio do trigo. Ele quer trazer uma confusão, ele quer trazer uma desvalorização. Ah, porque isso, aquilo, partidarismo, não é? O que são os frutos da carne? Aquilo que eu penso, que eu acho, vê lá para você ver. Começa a ter partidarismo, começa a dissensão, facção, rancor, mágoa. É a semente do inimigo. Então eu tenho que lançá-la fora. Diga assim, quando os frutos da carne são lançados fora da minha vida, o Espírito vem. O Espírito vem o fruto do Espírito naturalmente. Porque a Bíblia diz que a carne e o Espírito, eles militam, lutam. Então, quando o Espírito vence a carne, meu irmão, você é cheio da glória de Deus. Por isso que eles viviam assim. Veja que eles não estavam mais assim, nem com dinheiro. Não é assim que o homem vive? Eu tenho, não, eu posso. É meu. O dia que eu fui na África, lá em Moçambique, num dos cultos, de verdade, meu irmão, de verdade, eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado porque eu vi tanta pobreza, dificuldade, a igreja era um chão batido, não estava pronta, as cadeirinhas, tudo mais ou menos, mas aquele povo louvava com alegria, que benção, tal. Mas é onde eu fiquei com vergonha, porque na hora que o pastor falou assim, agora nós vamos trazer as nossas ofertas, glória a Deus, eu tinha lá já um dinheiro, tinha trocado lá naquela, e lá é bom, rapaz, lá eu andava com milhões no banco, no bolso, eu fiquei rico, pai. Quanto você tem? Eu fui comprar um negócio, cara, é 14 milhões, falei, nossa, glória a Deus, comprei, fiquei feliz, né? Era tudo milhões, aí tinha lá, eu levei, aí naquela hora o pastor parou e falou assim, agora feche os olhos, quem aqui não pode ofertar, levante a sua mão. Quando eles levantaram as mãos, os irmãos que deram oferta, ia lá e colocava na mão de cada irmão.
ia pôr na mão. E depois eles fizeram oferta, todo mundo ofertou. É ou não é tremendo, irmãos? É tremendo isso. Eu falei, que benção, naquela noite ninguém deixou de ofertar. Todos lançaram uma semente. Eles viviam assim, olha, que Barnabé pegou uma fazenda que ele tinha, não pode vender, dá lá. Não tinha necessitados, porque o valor da comunhão era tão grande para eles que eles não estavam se importando mais. As riquezas do mundo não tinham mais valor do que as riquezas de Deus. E hoje nós temos a liberdade de adorar a Deus, porque, principalmente Quinto Verava, a nossa igreja está tão perto da nossa casa. Quase todos os dias as portas estão abertas. E nós temos que valorizar esta comunhão. Saber que é nesta unidade, quando nós buscamos a Deus, saímos de nós mesmos. Por que eu não sirvo a Deus na minha casa? Ah, meu irmão, porque Deus quer me mostrar que eu preciso pagar um pouquinho do preço. Porque o preço que Jesus Cristo pagou não compara com o que eu faço. E para eu servir a Deus, eu sirvo a Ele na casa dEle. Amém, irmãos? Se eu servir a Deus na minha casa, eu vou virar o Senhor. Ó, Deus, agora o Senhor vem aqui. Diz, não, mas você me serve lá na minha casa. Ó, você serve lá. Chega para o seu patrão e diz, agora eu vou trabalhar lá. O senhor manda o serviço lá. Ele vai dizer, não, eu sou o patrão. É ou não é verdade, irmãos? Você vai me servir, o irmãozinho vai falar, não, ó, agora a usina vem na minha casa. Eu não vou lá mais não. Tem gente que faz isso com Deus. O senhor vem aqui agora, o senhor tem a obrigação de vir aqui agora. Diz, não, eu estou aí, mas você vai me servir lá na minha casa. É lá que é a casa de oração. É lá que vou manifestar a minha glória sobre vocês. Por isso que havia grande alegria, diz aqui a palavra. Grande alegria no coração daquele povo, da multidão dos que creram, eram um só o coração e a alma. E ninguém considerava alguma coisa exclusivamente seu. Ó. Tudo era em comum, que benção. Estavam dispostos verdadeiramente a ser massa, a ser um só corpo. Vamos ser um só corpo, irmãos? Vamos valorizar essa comunhão. Davi dizia, muito me alegrei quando disse, vamos à casa do Senhor. E o que mais que ele disse? Senhor, um dia na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Quer dizer, nenhum outro lugar se compara a estar na tua casa. Eu posso orar, buscar a Deus em qualquer lugar, mas na sua casa, Senhor, não se compara, glória a Deus. Oh, aleluia, como é tremendo, como é maravilhoso, amados. Esse valor tem que estar no nosso coração, porque é a nossa fonte. Quando eu deixo essa comunhão, quando eu não valorizo essa comunhão, e a Bíblia diz mais, diz para nós que estamos aqui perseverando, glória a Deus, diga aí para o teu irmão, meu irmão, glória a Deus porque nós vencemos, amém? Nós ainda temos uma obrigação, nós que perseveramos ainda temos uma obrigação. Ele diz assim, olha, vede aqueles irmãos que estão falhando no culto e ajuda eles, ó, vai lá e admoesta com amor, irmão, nossa, porque você está faltando, você não está entendendo o que você está perdendo, vamos voltar à comunhão do Senhor, ó. Por quê? Porque essa alegria que está aí no teu coração, vai invadir o coração dessas pessoas, vai invadir o coração, é tremendo isso, é maravilhoso. Por quê? Porque é o valor da casa de Deus, é o valor de nós entendermos que aqui Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Quando nós estamos juntos, é o único lugar que a Bíblia diz que Ele ordena a vida e bênção para sempre, é na comunhão. Então, quando me falta algo, eu tenho que ver, analisar a minha vida. Poxa, eu preciso mais. Eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. E às vezes o irmão acha que é só orar. Orar é muito importante. Mas se eu só orar e não tiver comunhão com os meus irmãos, vai me faltar.
Se eu só ouvir a palavra, tem gente hoje que vive de pregação, porque hoje ficou fácil, né? Ele liga lá no celular, liga no computador, liga no iPad, não sei, e dá um clique, tem uma pregação. Tem um monte de pregação, mas ninguém vive de pregação. É só uma parte. E olhe lá, porque se ele comer comida estragada, vai passar mal, irmão, certeza. Que hoje todo mundo prega. Tem gente que prega dentro do cemitério. O dia que eu vi aquilo, eu falei, misericórdia, Senhor. Aí eles entram dentro do cemitério e começam a pregar. Por quê? Sensacionalismo, né? Que chama atenção, aí todo mundo olha, tal. Deus mandou pregar ao mundo, não aos mortos. Estou aqui, um monte de mortos. E aí? Para quem que você está pregando? Então tem um monte de pregação, não sustenta. Por quê? Porque vai faltar comunhão, é o valor. Quantos entendem isso, meu irmão? Diga glória a Deus. É aqui que Deus nos abençoa. Por que nós valorizamos tanto este congresso? Por quê? Porque é gostoso, a igreja vai promover um evento? Não, meu irmão, até porque dá muito trabalho. Mas nós nos alegramos tanto com isso, sabe por quê? Porque é a oportunidade que Deus nos dá uma vez no ano de estar todo mundo junto. E isso é tremendo, meu amado irmão. É tremendo isso. Quem compreende isso, meu irmão, ele larga tudo e vai. Porque é uma unidade do céu que vem para unir toda a igreja. Num só propósito, numa só alegria, numa só concordância. Por isso Deus faz coisas tremendas, meu irmão. Prepara o teu coração, porque Ele vai fazer. Eu creio nisso. Eu não tenho nenhum congresso que eu não possa dizer para você os testemunhos que Deus fez na minha vida. É muito. Por quê? Porque valoriza. Quanto mais ainda você pagar o preço. Não é dinheiro só não, meu irmão. Dinheiro Deus vai suprir, vai fazer. Mas o preço de renúncia, deixar a tua vontade, deixar a tua carne, falar, eu vou. Custe o que custar. E não é difícil, não. Tinha época que era difícil. Não tinha carro, não tinha jeito. Hoje não. Deus prepara tudo. Você chega aqui na porta da igreja, tem um ônibus já te esperando aí. Antes não. Como é que eram os irmãos antigos? Colchão, barraca, era tudo complicado. Mas era uma alegria tremenda também. Glória a Deus. Mas Deus preparou assim hoje, nós vamos viver. Amém, irmãos? Mas qual é o valor disso? Por que Deus prepara isso? Porque Deus põe isso no coração do bispo Darcio e da pastora. Porque o valor está na comunhão. Diga aí para o teu irmão, valorize essa comunhão, meu amado. Valorize. Deus está alegre hoje, sabe por quê, meu irmão? Que nós estamos juntos. Dá uma olhadinha ao teu redor. Porque Ele nos dá hoje a oportunidade de nós compartilharmos.